Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés. E nesse estudo eu quero compartilhar a minha tela com vocês para que a gente possa avançar no entendimento destas coisas. Então, temos temos aqui então o caminho, a porta e o alvo. Nesta ideia que temos lidado já, falando com esse estudo já há muito tempo, o termo alvo, ele se concentra em tudo, tudo, mas tudo mesmo que nós temos que fazer, que precisamos fazer para que a gente possa entrar no reino de Deus. Então, este é o propósito final deste estudo bíblico Matetés. Assim, então, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa hora nós nos unimos aqui em oração, pedindo a tua graça, a tua direção, a tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor, para mais esse estudo, Senhor. Pedimos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor venha ministrar na vida de cada um que está vendo, ouvindo, assistindo esse vídeo, Senhor, que seja tocado pelo poder da Tua palavra e que isso seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e ainda peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Nesse estudo de hoje, é, queremos continuar com essa questão de compreender, né, que existe um alvo para o discípulo de Cristo. E o fato de ser um discípulo, eu preciso entender que Deus tem um propósito na minha vida. E este propósito que Deus tem, ele vai fazer tudo para que isso aconteça. Então, a primeira coisa importante nisso tudo é que a imagem de Jesus em nós. Então, esta imagem de Jesus é o que Deus quer que aconteça na minha vida e na sua vida. Deus quer que na vida terrena sejamos e vivamos como o seu Filho Jesus. Por isso, nós nos chamamos de irmão, por isso nós chamamos nosso Deus de Pai, porque nós temos um irmão mais velho chamado Jesus Cristo. Então, nós precisamos viver e ser como ele assim foi. Assim, nesse sentido, temos em João 17:18, dizendo assim, eu estou usando o texto da Bíblia NVI. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu destaquei aqui assim como, assim como. O que queremos entender é que eu preciso ministrar ao mundo como Jesus ministrou. Se ele me chamou e se eu estou andando com ele nessa rota, nesse caminho, então essa é a minha atividade. Eu preciso ministrar ao mundo como Jesus. Por isso, esse assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei. Nós fomos enviados ao mundo pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso ministrar como ele ministrou, e não diferente disso. E em todos os demais aspectos da vida, eu preciso ser como Jesus. É um desafio. É um desafio, é uma coisa complicada, é algo que nós precisamos orar, buscar no Senhor, para que eu possa ter esses aspectos, né, de ser como Jesus foi. Esta é a nossa forma de viver, aquilo que nós buscamos, a nossa razão de viver deve ser isso. E assim, então, né, em Efésios 1:3, eu tenho ali também escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Jesus, com essa questão de todo o trabalho que ele fez aqui, nós recebemos, por intermédio dele, todas as bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu recebo todas essas bênçãos espirituais. Então, é conveniente que a gente possa compreender e entender, né, que essas bênçãos, elas são algo que eu só vou ter se eu estiver em Cristo. E essas bênçãos, o Deus Pai Todo-Poderoso, foi Ele que fez isso para que nós, né, para que isso fosse possível. Deus nos proveu todos os meios necessários para que o seu propósito se cumpra em nós. Esse propósito que Deus tem para você e para mim. Lembra no comecinho lá, nos primeiros slides, nós tínhamos lá o propósito, e esse propósito para que se cumpra em nós é isso. Deus está fazendo toda a parte que Ele tem que fazer para que isso possa ocorrer. Assim, então, né, em Romanos 8:32, veja lá, é aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele? Não nos dará com ele. É isso que é importante. E de graça todas as coisas. Se eu estiver com ele, eu tenho todas as coisas. E isso é importantíssimo. Como Deus não se aborrece ou se cansa e se propôs a transformar-nos segundo a imagem de Jesus. Então, hoje, eu poderia dizer a você assim, vamos fazer uma pergunta. Quanto parecido eu estou com Jesus hoje? A minha imagem, aquilo que eu faço, está parecido com aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus fez, porque a ideia é que Deus, Ele quer transformar a minha vida para que eu seja igual à imagem de Jesus. Ele quer transformar essa imagem, e quanto parecido eu estou, quanto parecido você está. Veja com as pessoas que você está ao lado aí e diga, e fale com elas e pergunte, olha, quanto de Jesus você está parecido hoje? E comece a meditar um pouco sobre isso, porque é este o propósito de Deus nas nossas vidas. Em 2 Pedro 1:3, nós temos lá, seu divino poder nos deu tudo. Olha aqui, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui eu tenho algo interessante, por meio do pleno conhecimento. Quanto você conhece de Jesus? Quanto você tem estudado de Jesus? Quanto você tem buscado de Jesus? Nós fomos chamados por Ele, e chamados para ser semelhante à sua imagem. Semelhante à sua imagem. É para isso que nós somos chamados, ser semelhante a Jesus, à sua imagem em nós. 2 Pedro 1:4, nós temos lá o seguinte, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, você se tornasse participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Veja o que temos aqui nesse versículo, é o seguinte, essas grandiosas promessas que nos foram dadas, para que por meio delas e dessas promessas eu me torne participante da natureza divina. Então as promessas são para que eu possa me tornar participante da natureza divina, meu amado irmão. É isso que vai nos ajudar a fugir da corrupção desse mundo e da cobiça, né? Ficar cobiçando aquilo que o próximo tem. É isso que vai me ajudar a ser participante dessa natureza e com isso eu vou resistir a essa corrupção,
porque eu tenho essa natureza que Deus está formando em mim. Podemos estar certos de que Ele tem nos dado toda a graça, poder e recurso que se acham na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos recebido isso e às vezes não sabemos usar, nem sabemos, às vezes, muitos não sabem o que têm. Então precisamos compreender e ver o que é que Deus quer que a gente faça. Vamos em frente para compreender um pouco mais isso. Em 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você se uniu ao Senhor, se você está unido ao Senhor, você é um espírito com Ele. Todas essas graças são nos dadas em virtude da nossa união com Cristo. Você está unido com Cristo? Você está junto com Ele? Você morreu com Ele? Foi crucificado na cruz? O seu velho homem está lá na cruz? Então, são estas coisas, né, que eu me uni com Cristo e sou um espírito com Ele. E essas graças são dadas em virtude da nossa união. Se eu estou com Cristo, eu tenho tudo isso na minha vida para assim usar. Veja o que diz Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Foi? O seu velho homem foi crucificado com ele? Para que o corpo do pecado seja destruído. Então, se eu fui crucificado com Cristo lá, o meu pecado foi destruído. E não sejamos mais escravos do pecado. Então, eu tenho que observar o seguinte: ao unir-nos com o Senhor, formamos um espírito com Ele, participantes de Cristo em sua plenitude. Quando eu me uno, eu sou participante em toda a sua plenitude, mas não posso esquecer que o que me dá direito a isso é a morte. O velho homem tem que ser crucificado. E a morte é algo que precisa acontecer na minha vida. Não a morte que nós vamos ter no final da nossa vida, mas a morte do nosso velho homem. Os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos fazer, isso precisa morrer. Então, essa morte. Então, se eu estou unido, eu sou um espírito com Cristo e participo da sua plenitude. Mas eu tenho que entender que está relacionado com a morte do velho homem, a morte para o pecado. E caminhando um pouco mais, nós temos em Gálatas 2:20, um versículo maravilhoso. Gosto muito desse versículo, porque fala muito ao meu coração, e eu espero que fale no seu coração também. Porque ele diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. Você foi crucificado com Cristo? Se eu fui crucificado com Cristo, então vamos em frente. Assim, já não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive. Aquele velho homem que eu tinha dentro não vive mais, mas Cristo vive em mim. Então eu sou uma nova pessoa, o velho homem já não existe mais, e uma nova vida brotou na minha vida, e a vida que agora eu vivo no corpo, ou vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, se você crê e tem fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Então, se eu estou com Cristo, Cristo vive em mim. Então, eu preciso entender, né? Somos participantes de Cristo na sua morte. Quando ele anda em toda a sua rota, a sua trajetória, você vai verificar que Cristo estava andando para a morte. E se nós estamos junto com Cristo, nós estamos andando para a morte dos nossos pecados. E isso precisa ser entendido. O velho homem precisa morrer. E assim, então, né, quando nós estamos mortos em Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós estamos mortos em Cristo, quando eu morri em Cristo, eu fui crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Louvado seja Deus por isso na nossa vida, né? Que seja algo maravilhoso você poder compreender essas coisas. Medite por alguns minutos sobre tudo isso que nós ministramos, ouvimos, estudamos aqui nessa série. Medite por alguns minutos sobre isso. Também pegue uma boa discussão com a sua família reunida, fale o que você entendeu um para o outro, veja se você consegue compreender todas as coisas, compartilhe uns com os outros, e se você, por acaso, tiver dúvida, você pode postar a sua pergunta, que eu vou responder aquilo que você precisa saber. Então, não deixe de fazer essas 3 atividades, porque essas 3 atividades são as atividades que vai ajudar você a compreender tudo isso que aconteceu com o nosso estudo bíblico Matetés. E estamos encerrando mais um estudo. Nós vamos orar agora e pedir a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas. E o Senhor, então, é aquele que está nos ouvindo, está junto conosco. Senhor, Deus de amor, Deus de poder, nós te agradecemos por mais esse tempo de estudo bíblico e pedimos ao Senhor que estenda as suas mãos soberanas sobre a vida de cada um que está vendo, que está assistindo, e que seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, que cada um possa entender a tua palavra e compreender as coisas que vêm do teu trono, Senhor. Ajuda através do teu Espírito Santo, de maneira que cada um possa compreender a tua palavra. Abençoa agora, Senhor, este dia, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um. Abençoa a família, esteja com a família, Senhor, para que eles possam, reunidos, entenderem melhor e que a família compreenda o poder do Senhor e tudo aquilo que o Senhor faz e que está à nossa disposição, basta entendermos e vivermos dessa maneira. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor já fez todas essas coisas, e peço que o Senhor abençoe, Pai, abençoa os nossos irmãos desse estudo Batetés, aqueles que estão seguindo conosco, que o Senhor possa colocar a sua boa mão e abençoar, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado pelo Senhor. Amém.